Olá, tudo bom com vocês? Bom, hoje, geralmente a gente vem falando aqui sobre instituições, grupos, todos do terceiro setor, mas vocês já imaginaram aí se a gente unir forças, unir todos esses grupos do terceiro setor, todas essas organizações e todas darem as mãos para um bem comum? Isso aí pode acontecer numa iniciativa inovadora aqui no Espírito Santo. Quem vai explicar para a gente é o presidente do Instituto PEB, o Cláudio Monteiro, e também a Maria Letícia, ela que é presidente da Rede Pocante. Bem-vindos, meus caros. Prazer ter vocês aqui, viu? Prazer, obrigada, Fernanda. A gente que agradece. Vamos começar aqui apresentando, né? Vocês se apresentando. Cláudio, você é presidente do Instituto PEB, mas desenvolva a história, né? O que é o Instituto PEB? O Instituto PEB, na verdade, surgiu através de uma iniciativa minha em 2016, com a ideia de somente ensinar basquete, que era uma prática esportiva que eu gostava. As demandas que surgiam, né, das famílias que estavam ali participando, nos obrigavam a tentar resolvê-las. Aquilo foi se tornando uma ação social. E no ano seguinte, 2017, a gente acabou constituindo o que é hoje o Instituto PEB, que é uma instituição no município de Serra, que está com 5 unidades, atendendo criança, adolescente e a família como um todo. Então a gente tem lá hoje mais do que o basquete, o jiu-jitsu, o serviço de convivência que envolve informática, entre outras ações de cidadania. E a criança entra num serviço de convivência numa jornada vespertina, de 1h30 até 17h30. E para a família a gente leva capacitação profissional, cursos na área de estética, em especial para a mulher, o público LGBTQIA+, a gente tem essas prioridades de atendimento, que são públicos minoritários, a gente entende isso no nosso território, né? E a partir daí, eu realmente, na verdade, daí não, né? Lá no início eu me identifiquei com o terceiro setor, desde então venho estudando. Hoje eu tenho uma empresa na área de gestão e assessoria para captação de recursos e elaboração de projetos, na parte de gestão como um todo, né? Então, eu sou um entusiasta, acredito, né? Com a tentativa, né? eu tenho muito essa coisa, isso é meu, né? De poder ver o terceiro setor atuando de forma melhor, com todas as instituições conectadas, né, com a informação, com tudo que está acontecendo de bom para o terceiro setor, porque tem muita gente que não consegue acessar isso, que é o que justifica, inclusive, a nossa conexão com a Rede Pocante. A gente é associado da rede, e eu acho que a Lei vai poder falar um pouquinho melhor. E Maria Letícia Lê, presidente da Rede Pocante. O que é a Rede Pocante? Quais são as áreas que atua? Bom, nós somos uma organização também do terceiro setor, uma associação. Nós nascemos em 2020, assim, numa sexta-feira, 2 dias depois da gente brindar, veio a pandemia. Então, a gente nasceu aí junto com a pandemia, num trabalho remoto. Hoje a gente trabalha com capacitação, qualificação de organizações do terceiro setor, buscando, né, torná-las mais autênticas, mais autônomas e mais resilientes, que é o que a gente chama aí, né, de contribuir para que possam alcançar, né, maior prosperidade no seu impacto socioambiental. Então, a gente começou lá em 2020 como pesquisa, que a gente queria entender um pouco os impactos da pandemia, né, com essas organizações do terceiro setor. A gente fez uma primeira pesquisa, um marco zero ali, e depois de uns 4 meses a gente fez com as mesmas organizações para entender essas mudanças, né, esses impactos. E então, foi o primeiro produto que a gente teve, que foi a Jornada Regenera, que teve uns insumos dessa pesquisa, e a gente conseguiu fazer aí, a gente está 5 anos já, né, com a Jornada Regenera, um dos nossos produtos mais consolidados, em que a gente traz uma jornada voltada para essa qualificação, essa capacitação em áreas essenciais, fundamentais assim, das organizações do terceiro setor. E também, de 2023 para cá, a gente teve um projeto, o Hub Social, que foi uma transição de projeto para a gente, que culminou nos eventos também que a gente trabalha mensalmente. Ontem a gente teve a nossa 22ª edição, que é o Café Projetos e Terceiro Setor, que também é uma outra frente muito forte aí da Pocante, para unir e para fortalecer esse ecossistema de impacto socioambiental. Agora, para quem está chegando, não sabe o que é terceiro setor, queria que vocês explicassem. A gente tem o primeiro setor. Qual que é o primeiro setor? Eu vou brincar com você. Na verdade, nós deveríamos ser o primeiro setor, né? Deveria, né? Sociedade civil, né? A gente, enquanto instituições, eu acredito que a gente executa muito mais do que o poder público, né, que é reconhecido como primeiro setor. Eu atuo dentro de um município que a assistência social ela é toda praticamente executada por organizações da sociedade civil.
Mas, enfim, acho que a Lê pode trazer isso de forma mais técnica, né? Imagina. Quem somos, né, Lê? Aí eu sinto assim que às vezes num mundo utópico da vida o terceiro setor não tinha que existir, né? Num estado de bem-estar social, o ideal era que o poder público, o Estado desse conta, né, de promover aí dignidade, prosperidade para todas as pessoas e vidas, né? Mas como não é assim, a gente tem o primeiro setor, né, voltado aí para o poder público, o segundo setor que são as empresas têm a personalidade jurídica, mas com fins lucrativos, né? E o terceiro setor, que é a personalidade jurídica e sem fins lucrativos. São as organizações, iniciativas voltadas aí para impacto social. As cooperativas, não sei se vocês podem me responder essa pergunta, elas entram em todos esses setores. Quando formalizadas, é terceiro, né? A gente tem um desafio muito grande, né, Cláudia, com essa questão de formalização e não formalização, porque são assim milhares de iniciativas que acontecem, né, nos territórios, nas comunidades, que têm um impacto profundo, maravilhoso, uma capilaridade, né, de impacto muito grande, mas por não serem formalizadas, isso traz muitos desafios maiores que a gente formalizado tem, assim. Só que o curso de formalização aí entra em outras questões que acho que a questão jurídica é uma coisa também que implica muito, né? Hoje a gente tem uma lei que regulamenta isso, que é a 3019, né? Então a gente tem lá coletivos que estão atuando de forma muito similar a uma cooperativa, mas às vezes não tem esse reconhecimento por não tá aderindo ao que a lei exige, né, para essa formalização. Então é difícil a formalização de um instituto, de uma cooperativa? É diferente, né? Não é só ir na junta comercial eu acho que e abrir uma empresa. O maior desafio, eu acredito que não seja falar que é difícil. Eu acho que o maior desafio está na busca de informação, na educação, que eu acho que muito a proposta que a Rede Focante traz. Né? As pessoas não têm acesso às informações. Vamos falar que é difícil, né? Na verdade é muito mais pela questão do tempo de dedicação ao estudo, que aí sim é difícil para a instituição realmente, além de fazer, né, de ter as suas ações, conseguir manter as suas ações, ter tempo para se dedicar a esse estudo, para essa qualificação, né? E eu acho que também a formalização não é o pior passo. Isso. O pior passo é a continuidade. Você depois de formalizado, você também, continuar, né, sustentando aquilo, né? Você continuar. As instituições querem acessar o recurso, por muitas vezes até acessam, mas não estão preparadas para receber. É isso que a lei, em resumo, está querendo dizer. E é essa qualificação, esse estudo, eu acho que é muito para isso. Não é simples, é fácil. Você realmente entra na junta comercial, constitui de forma muito simples isso, mas a continuidade para você receber o recurso, para você realmente se manter, para ter a sua sustentabilidade, é desafio. Mas como que você chega até esse recurso? Porque a gente sabe que boa parte dessa mão de obra que atua no terceiro setor, ela é voluntária. Mas é óbvio que tem pessoas que estão lá se dedicando em tempo integral, que elas precisam receber, né? E precisa de recurso. De onde que vem o recurso para o terceiro setor? Eu te falo que, para mim, assim, antes, né, a gente tem essa característica eu não tenho pesquisa ainda para conseguir ter insumo para saber se são mais voluntários ou não. Porque hoje, assim, o que o terceiro setor contribui, investe, inclusive, né, no CLT, aí, nessa formalização com trabalhadores, é uma representação muito grande que tem a nível nacional, o terceiro setor. E eu ainda não achei, isso é uma inquietação que eu tenho, de achar alguma pesquisa que mostre, assim, sabe, essa questão do voluntariado, porque quanto isso que é voluntário, uma quanto que é CLT, né? Isso é um modelo que realmente a gente tem impregnado, assim, né, de achar que todas as organizações é muito voluntariado. Tem, de fato, acontece, né, mas também tem um grau de formalização com os profissionais, os trabalhadores muito grande. E o desafio é muito esse, né, entender, todas as organizações, acho que eu posso falar isso, trabalham com projetos. E aí esses projetos, normalmente é o ciclo aí 12 meses, 1 ano. E você submete, sei lá, um edital para aqueles 12 meses, como é que você sustenta esse profissional que está ali no CLT no próximo ano, se o projeto não foi aprovado ainda, então é um desafio, é um labirinto muito grande, assim, para a gente. Acredito, assim, falo até com experiência como presidente de uma instituição que atende, né, famílias em situação de vulnerabilidade e que tem lá voluntários. Eu acho que é o grande desafio das instituições manter o voluntariado. A gente tem lá situações pontuais, eu acredito muito nesse voluntariado, onde, né, um voluntário vai lá fazer uma oficina pontual, que vai durar lá 2, 3, 4 dias, mas aquele voluntariado continuado,
ele esbarra exatamente na sustentabilidade. A pessoa precisa sobreviver, né? A gente tem acho que um nicho muito pequeno, que são pessoas que já aposentaram, que realmente estão dispostas a esse voluntariado, realmente vai lá e entrega seu tempo, porque eu acho que é o que é mais caro nesse processo, é o nosso tempo, né? Mais caro e precioso. Mais caro, né? Mais precioso. E, enfim, então, assim, afirmar que o voluntariado é grande parte, não, ele acontece sim, mas ele é uma dor, eu falo, enquanto instituições. Eu tenho certeza que eu converso com outras, né? A gente faz parte do conselho, conversa muito com outras instituições. O desafio é manter esse voluntariado num serviço continuado. Isso é o grande desafio. E vocês agora estão pensando, né, já estão propondo aí o primeiro encontro do terceiro setor aqui no Espírito Santo, que é algo inovador, né? O primeiro a gente nunca teve. Qual a proposta desse encontro? Vou falar para você como surgiu essa ideia, né? O Instituto PEB, eu enquanto presidente, estou sempre buscando conhecimento em outros estados, porque eu acho que o Espírito Santo ainda peca um pouco, né? A gente está um pouco atrás de Belo Horizonte, enfim, de outros estados, falando do terceiro setor especificamente. E aí nessa eu visitei alguns eventos e conheci essa iniciativa, que nada mais era do que unir os setores para discutir temas comuns, para que os debates fossem abertos de forma para multiplicar essa informação e levar o conhecimento, inclusive para as empresas. Tem muita empresa que não sabe como aportar recursos para o terceiro setor, para instituições. E aí isso ficou guardado, né? E a partir do momento que a gente começou a ter uma relação maior com a Rede Focante, com a Leo, apesar de conhecê-la há mais tempo, né? A gente se conheceu numa iniciativa do EDS Vitória, né? A gente já estava lá atrás pensando nisso. E aí eu levei para ela essa ideia, porque como você iniciou, né? Sozinho a gente realmente não consegue fazer nada. A gente convidou, quase que intimou a Rede Focante a estar com a gente. E aí está saindo essa ideia aí, essa novidade, que é o primeiro encontro terceiro setor, como você afirmou, é inovador, realmente. Nunca vimos, são 7 anos, a gente vai para 8 anos, na verdade, e a gente nunca viu nada parecido do que a gente está trazendo. A ideia realmente são 3 dias de evento, eu vou deixar ali falar um pouquinho mais sobre o evento, mas enfim, é algo grande mesmo, que a ideia é trazer o poder público com boa representatividade, com pessoas que realmente vão agregar esse evento, trazer pessoas, né, CEOs de empresas grandes. A gente já tem algumas empresas sinalizando a participação, é cedo ainda falar de marca aqui, né, de nome, mas é um evento que a gente está prevendo um impacto bem interessante, né, um impacto social bem interessante para o Estado. Certamente. A gente tem ideia de quantas associações tem aqui no Estado do terceiro setor? Ixi, porque a gente tem muita coisa que não está formalizado ainda, né? Isso. Mas a nível nacional é quase 1 milhão de organizações de associações formalizadas. E eu esqueci esse dado do Espírito Santo, desculpa. Mas esse dado existe. Quer dizer, é muita gente envolvida, né? Não são poucas. E acho que dentro do que você trouxe no início, eu compactuo muito com isso, né? Às vezes a gente tem normalmente uma organização do terceiro setor nasce porque a gente está em conflito com alguma questão que é muito particular, inclusive, né? E aí a gente começa a criar, e às vezes não se dá conta dessas outras organizações que já existem, sabe? No mesmo território, que se unissem, às vezes trabalham a mesma criança, sabe? Ali no território. Então, se unisse para poder pensar num projeto juntos e que houvesse nessa interlocução entre as organizações, entre os equipamentos públicos, para aquela criança, para aquela família. Acho que o impacto seria muito maior, assim, né? E esse evento vai ser quando? Você já tem uma previsão aí de quando vai ser, como vai ser? O que está na cabeça de vocês aí, que vocês já podem, né, entregar para a gente? E aí? Pode abrir o jogo. Nosso evento está programado aí para outubro. A gente está em parceria aí com a Estácio de Sá, que já disponibilizou muito gentilmente o espaço para a gente. Hoje a gente tem uma visita técnica para fazer lá. Vamos contar aí com palestras, com mesas, trazendo, né, acho que essa diversidade de setores, de profissionais, é o que traz o aprendizado e a construção, né? Então a gente vai apostar muito nesse modelo de conexão entre diferentes setores, diferentes profissionais, diferentes áreas, para a gente realmente construir algo maior e diferente, né?
Eu acho que vai ser legal também é estar todo mundo no mesmo ambiente, essa conversa, né? Sim. Vou conversar vai achando coisas em está comum. previsto, né, dentro da programação do evento, a gente vai ter espaços de respiro, né? Que são os nossos coffee breaks, e a gente está tentando idealizar 2 coquetéis, né, de abertura e fechamento para ter esse tempo. Eu acho que mais do que estar lá ouvindo, aprendendo, as conexões que vão ser geradas a partir desse convívio ali, né? Eu acho que eu particularmente vou em eventos, participo de eventos desse porte, sempre para as conexões. Eu acho muito importante. É verdade. E a gente estava conversando, né? A gente sempre bate um papinho antes aqui para por dentro, né, do que a gente vai conversar. Vocês falaram também de um projeto de lei, de uma proposta de projeto de lei. Queria que vocês me contassem do comecinho, porque tem tudo a ver com esse primeiro encontro, né? O chave do evento, isso aí, né? Uma proposição do evento. O Instituto PEB faz parte de um movimento chamado Plataforma Miroski, que trabalha, se reúne para discutir a Lei 3.009 de 2014, travou a língua, que nada mais é do que a lei que fala das parcerias públicas com as organizações da sociedade civil. E a gente tem um conselho a nível nacional, que hoje já está instituído em alguns estados, chamado CONFOCO, que é o Conselho de Fomento e Colaboração, aí instituído estadualmente, seria do Espírito Santo, que a ideia é realmente trazer esse conselho, ele traz bons exemplos, boas práticas dessas parcerias que acontecem a nível nacional, para que essa informação seja disseminada e praticada, seja por municípios, pelo próprio Estado, porque existe eu acho que, aí falo novamente enquanto instituição, né, que faz parcerias com o poder público, a gente tem diferentes modelos de chamamentos públicos, de certames, dentro de um próprio município, que é praticado por uma secretaria que não dialoga com outra. Então, assim, essa lei ela vem para realmente tentar equiparar os padrões, para que tudo aconteça dentro da lei, né? Não tem muito o que fugir. Então, o evento traz essa ideia de provocar a Assembleia, né, o Legislativo, não é nem para a criação, é para que seja a implantação de um artigo, que é o 15º da Lei 13.019, que fala dessa criação do CONFOCO. Que a lei já existe. A lei já existe, como eu repito. O artigo 15º da lei fala sobre isso. Né? A gente pode, sim, provocar isso. Né? Acredito que o caminho mais fácil vai ser realmente contar com o apoio da Assembleia para a gente realmente colocar isso em prática. E feito esse decreto, acredito que seja o nome mais correto, a composição dessa comissão ela é feita pela sociedade civil, nós, organizações da sociedade, o poder público, entre outros entes que desejarem participar. Agora você fala desse conselho estadual, né? A gente está falando desse conselho estadual, dessa regulamentação. Qual que é o maior desafio aqui no Espírito Santo, na opinião de vocês, para o terceiro setor? O que está mais impactando, o que está travando a área? Nossa, podemos ficar horas falando sobre isso. Eu acho que em relação assim, com o poder público, eu acho que tudo que a gente fala, né, dos trâmites burocráticos que a gente tem para prestação de contas, para submeter um projeto, do início ao fim, é um caos, assim. E quando a gente fala das organizações que a gente está aqui, né, falando, promovendo aí para que elas se tornem, tem um amadurecimento institucional, mais capacitação, qualificação, porque hoje o cenário não é favorável para isso, né, para como as coisas são engessadas, né, e como acontecem, né. E para o segundo setor, assim, eu acho que a característica mais desafiadora que tem sido, a gente tem visto muito as empresas no investimento ir para as leis de incentivo fiscal, assim, há um movimento muito grande, conhecido, né, como verba direta, já não tem sido tanto a prática, e aí as organizações estão penando agora para conseguirem submeter projetos, né, de lei de incentivo fiscal, para conseguir acessar recurso. Então, cada ano é um desafio novo que aparece. Eu reforçaria bem essa fala da lei, né, no que ela traz como burocratização, porque realmente existe ainda um conceito, né, das licitações, o que não é mais o que acontece para o terceiro setor. Hoje se fala em chamamento público, é simples, né? A lei é muito simples. Então, assim, quando se fala lá em prestação de conta,
A gente tem que estar falando de resultados, de impacto, não de resultados financeiros, se gastei tudo, se não gastei. Claro que isso é essencial, natural. Acho que tem que partir, inclusive, da instituição, essa comprovação do uso devido desse recurso, mas realmente, assim, as pessoas vão... Isso parte de técnicos. Muitas vezes não é nem de um superior, não, é de quem está lá na ponta fazendo esse chamamento. E que se muda o técnico, a gente está ferrado, porque a gente presta conta de um jeito para um técnico, se mudou o técnico, ele quer de outro jeito, a gente está... Não tem uma padronização, já aconteceu, né? Muito. Exatamente. E aí, claro, né, ela traz também essas empresas realmente têm realmente, as grandes empresas estão já só atuando muito, né, atuam muito com a lei de incentivo, mas a gente tem um estado ainda, inclusive com uma lei nova, que é a Lei Capixaba de Incentivo ao Esporte e à Cultura, que ela colabora, né, com as instituições, com parte do ICMS, a educação do mercado. Assim, as empresas ainda não conhecem, não sabem como, o contador, por muitas vezes, não está disposto, porque isso gera trabalho para ele, querendo ou não. Então, assim, os dois lados aí precisam realmente muito do apoio do poder público, inclusive, né, da vontade do poder público de ver isso funcionar de forma melhor. Até porque o Brasil já é um país muito burocrático, né? Isso desde sempre. Leis, impostos, burocracia e mais burocracia. E o que eu noto, né, até então, que uma empresa do terceiro setor, ela nasce sempre da necessidade. São pessoas que estão ali trabalhando para ajudar algumas outras pessoas que não têm nem o que comer. Aí, de repente, se torna uma instituição, mas daí até você formalizar isso tudo, até captar recurso, é um caminho muito longo e é muito burocrático. E não tem quem ensine isso de forma simples, né? A gente tem duas frentes aí, né, que são importantes reforçar, que são as instituições que nascem de um mantenedor, às vezes uma igreja, essas surgem muito consolidadas, né? Já tem alguém por trás. Isso. E tem as que, como a gente, por exemplo, que foi por uma causa, né? Tem um envolvimento emocional ali, tem você falou uma palavra muito interessante aí, que não é uma provocação, mas tem algo que me incomodou lá atrás e que me fez tentar mudar esse cenário. Então, para essas instituições, realmente, eu até concordo, é difícil, é um caminho muito difícil, a começar que somos, acredite, o setor que mais tributa. A gente paga mais encargos do que o segundo setor. É mesmo? Sempre achei o contrário. Nenhuma prefeitura chegou para a gente falando que ia doar um terreno e ia isentar a gente de ICMS para que a gente instituísse. Quantas empresas não recebem benefícios como esse? Além da parte tributária mesmo, tá? Então, assim, avança quem consegue atingir um SEBAS, né? Alguma certificação que consegue desonerar a folha de pagamento, por exemplo, o SEBAS acho que traz 27%. O que é o SEBAS? O SEBAS é uma certificação. Não, imagina. Não, por favor, ler. É uma certificação da assistência social, educação e saúde, né, que contribui aí nesse processo e dá algumas não, né, uma isenção. Para as organizações do terceiro setor. Mas é algo que a instituição, né, para quando você executa as parcerias, no caso da sua folha de pagamento, ela vem realmente deixando de pagar alguns encargos que eu realmente... Mas imagina o número de checklist que tem que ter, hein? A gente está até nesse processo. Até que não é um processo difícil. Não é difícil, não. Mas aí tem a questão técnica também, né? Que a organização precisa ter para fazer o preenchimento, né? E limita também as organizações, a saúde, assistência social e educação, né? Então, esses nichos ainda. Você só consegue se você atuar nesses três campos. Então, a gente está por conta da assistência social, que é uma área que a gente está registrado. Né? De certa forma, o terceiro setor ele age muito, né, nessa assistência social, de uma forma ou de outra. Ela está ali ocupando um espaço que o primeiro setor não conseguiu, né? Todas as áreas. E não tem como a gente falar, né, de vulnerabilidade social, dessas situações que as organizações estão expostas, né, sem a gente trazer essa questão da assistência social, né? E as coisas também são bem interdependentes em áreas, né? Não tem como a gente fragmentar. Acho que elas se conectam bastante, né? Pessoal, a gente está conversando com a Maria Letícia, ela que é presidente da Rede Pocante, Cláudio Monteiro, presidente do Instituto PEB. Queria agradecer vocês dois pela presença aqui. Já estão convidados de novo para falar mais a respeito desse primeiro encontro.
E eu queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês, falando novamente, convidando para esse encontro. Bom, acho que é um movimento aí, um start bem importante, não só a nível, né, local, assim, ou do estado, né, enquanto ser humano também, né, enquanto acho que a gente precisa ser acessado nessa nossa essência maior para continuar promovendo, engajando movimentos, né, que tragam essa diversidade, que conectem, né, diferentes setores, para que a gente possa ampliar um pouquinho o nosso campo, né, de visão assim, sobre o mundo também. Né? Mas a gente está muito acostumado a ficar na nossa bolha ali, tem muito mais coisa acontecendo que a gente precisa, né, se unir para a gente ver outras coisas acontecendo de outras formas, porque como as coisas estão operando, a gente não está vendo tanta mudança mais. Né? Como dizem hoje em dia, sair da nossa bolha, né? Isso aí. Olhar, eu acho que a empatia resume tudo, né? A gente conseguir olhar para o lado, para o outro, acho que é primordial. Eu aprendi muito isso. Eu tenho base familiar, assim, meu pai, minha mãe são pessoas que têm um coração muito grande. Eu acredito que absorvi um pouco disso deles. E eu acho que eu vou encerrar convidando as pessoas para estarem com a gente, né? No dia 16 a dia 18 de outubro. O evento já vai acontecer, já está acontecendo, né? A gente está se reunindo semanalmente para fazer a gestão desse evento e estamos na fase de captação de parceiros. Inclusive, a gente quer deixar aqui o convite para as empresas que tenham ligação com o terceiro setor. Acredito que nossos contatos vão estar visíveis aí para vocês. Fernando deve disponibilizar isso. Procurem a gente para a gente tentar firmar parcerias, né? O evento vai, como a gente explicou, vai acontecer dentro da Estácio de Sá em Jardim Camburi. Então, empresas locais, restaurantes, empresas maiores que estão aí ligadas com temas como ESG, compliance, entre outras questões que o terceiro setor fala, comunga, dialoga. Por favor, nos procurem, que a gente está a todo vapor e você vai ficar de fora se não procurar a gente. Ou as empresas que não entraram ainda nesse circuito e estão querendo colocar o pezinho lá. Perfeito. Né, também. Perfeito. E elas fazem muito mais do que bem, né? É verdade. De estarem nesse circuito, porque é aí onde tem a verdadeira solidariedade, né? É um evento, né? solidário, né? A gente vai estar lá conectando pessoas para levar conhecimento àquele que de alguma forma acha que necessita dele. Acho que é o entendimento da corresponsabilidade também, né? A gente entender que cada um aqui, a gente tem corresponsabilidade pelo que a gente está criando, né? Isso aqui é uma criação coletiva. Legal. Perfeito, obrigada, tá? Já estão convidados novamente. Olha, obrigado a você. E a vocês que acompanharam a gente até aqui, o nosso muito obrigado e até a próxima.